Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre Lean Construction. Você sabe o que significa? Sabe utilizá-la? Pois fique conosco que aqui nós vamos te explicar tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e dar o seu like. Lean Construction. Lean Construction quer dizer em português construção enxuta. Construção enxuta aqui no seguinte sentido, de a menor quantidade de recursos para o máximo de resultados. Ou seja, o mais com menos. Essa é a tese da filosofia. E é uma coisa interessante porque a Lean Construction é um dos pontos de convergência entre a engenharia civil e a engenharia de produção. Uma se beneficia das ferramentas e das técnicas da outra. E por isso esse tema é muito interessante. E da onde, para contextualizar, vamos buscar as origens disso. Isso vem lá da Lean Production ou Lean Manufacturing. Aonde que foi criado isso? Isso foi criado mais ou menos lá no final da Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, em 1945, quando o Japão foi dizimado na sua infraestrutura, inclusive as fábricas da Toyota, que já existiam, mas foram destruídas, realmente a infraestrutura foi muito prejudicada. Então, naquela época, os japoneses tinham que se reinventar, tinham que fazer alguma coisa até para poder pagar os grandes empréstimos feitos pelos Estados Unidos. E daí algumas pessoas ligadas à engenharia de produção, engenharia mecânica, começaram a desenvolver essa técnica que veio a se chamar Lean Manufacturing, dentro do sistema Toyota de produção. Isso veio vindo, ainda sem muita repercussão no Ocidente, só que lá mais ou menos no final da década de 70, início de 80, isso veio para o meio acadêmico dos Estados Unidos. Então, começou lá em 1980 com um grande acadêmico que chamava Deming, que lançou o livro Out of Crisis. Esse livro, lá no âmbito do MIT, produziu uma grande revolução. Logo em seguida, anos depois, o Womack entrou com um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E então, definitivamente, esse assunto, né, da Lean Manufacturing entrou para o ambiente produtivo americano e da Europa também. Na sequência, um professor chamado Costella, Laurie Costella, em Stanford, lançou um artigo fazendo as adaptações do Lean Manufacturing para o Lean Production. E com isso, então, definitivamente foi lançado também sobre o ambiente construtivo as mesmas técnicas e abordagens da Lean Manufacturing. Mas sempre considerando um aspecto muito importante que, diferentemente da maioria dos ambientes produtivos, de fábrica, de chão de fábrica, o ambiente construtivo do canteiro, ele se caracteriza por produtos únicos. Normalmente produtos únicos, dificilmente ele se repete. Então esse ambiente ele tem uma resposta produtiva chamada Engineering to Order, então que chama-se engenharia por encomenda, ou seja, projetos únicos onde a demanda é desde o projeto, né? Você não tem nada pronto, diferentemente de outros tipos de produção, que são as produções empurradas. Essa é tipicamente uma produção puxada desde o projeto. Aspecto muito interessante
que quando se fala em inovação, sempre se pensa em criar um produto novo, uma técnica nova, alguma coisa até disruptiva. E isso é verdade, inovação também é isso. Mas inovação pode ser simplesmente a melhoria de um processo que você já está fazendo. Quando você entra no seu processo e melhora ele, e onde ele rende frutos, isso é inovação. Então vamos abordar alguns aspectos, vamos chamar de princípios da Lean Construction, que são os seguintes. Bom, em primeiro lugar, você tem que trabalhar em eliminação de gargalos. Isso aí foi ensinado pela primeira vez pelo Goldratt, num livro chamado A Meta, também para o ambiente de fábrica, mas totalmente adaptável ao ambiente de canteiro. Goldratt aborda a questão de que você tem que descobrir onde é que está o gargalo da sua produção, do seu processo produtivo, e trabalhar nele até que esse gargalo migre para outro ponto do seu processo, ou até desapareça. No limite, ele teria que desaparecer, mas pela técnica da teoria das restrições, ele vai migrando para outros pontos. Então, o primeiro ponto é a adoção da teoria das restrições do Goldratt dentro da sua obra. Depois você tem que trabalhar em cima da diminuição dos desperdícios. Achar onde estão os desperdícios. E lembra de uma coisa, toda vez que se fala em desperdício na construção civil, você lembra de um container ali na frente da obra, cheio de coisa quebrada. E isso sim, isso é desperdício também, logicamente, só que é a face visível do desperdício. O maior desperdício da construção civil, ele é invisível, que é o desperdício de tempo. Os tempos das pessoas, dos equipamentos são desperdiçados. Então, conclusão disso é que todo o tempo desperdiçado durante o processo produtivo de uma obra, todo o tempo perdido é um tempo que não agregou valor. E o nosso objetivo aqui, o objetivo central da Lean Construction, é aumentar o valor agregado do serviço, aumentar o valor agregado do produto ao cliente. Para isso, você tem que incorporar ao seu processo cada vez mais somente processos que agregam valor e eliminando os processos não produtivos, os processos que não agregam valor. Isso foi tratado numa teoria chamada Kaizen, que é a teoria de encontrar o desperdício, corrigi-lo e assim sucessivamente em melhorias contínuas. Isso aí foi o Shigeo Shingo que começou lá no âmbito da Toyota e depois os americanos, os europeus continuaram isso, Licker e outros foram aperfeiçoando esse conceito. Mas basicamente o conceito é você ir eliminando gradativamente, continuamente os desperdícios, principalmente no caso, como sabemos, o desperdício de tempo. Esse desperdício de tempo são o quê? É o tempo que se espera para chegar ao projeto, é o tempo que se espera para chegar ao equipamento, é o tempo que se espera por excesso de mão de obra, é o tempo que se espera por falta de mão de obra. Então, vejam, tudo isso está atrelado à questão da produtividade, da hora homem do trabalhador, né? Da incorporação ao negócio, à construção de valor agregado, com menos recursos possível. Uma outra questão, então, é você ver os detalhes. Por exemplo, eu preciso aumentar a velocidade. Logicamente, eu preciso aumentar a velocidade. Como é que eu aumento a velocidade? Eu aumento a velocidade com maior pré-fabricação da obra, com maior mecanização da obra, com maior industrialização da obra. Com tudo isso, eu vou em direção à diminuição dos tempos desperdiçados
e aumento da velocidade dos serviços com valor agregado. Esse é o ponto, e isso continuadamente. Essa é a tese da construção enxuta. De maneira tal que, então, você também trabalhe simultaneamente com a questão da qualidade. Bom, qualidade você tem que ter uma rastreabilidade dos materiais, uma boa qualificação dos fornecedores e principalmente uma qualificação continuada do seu pessoal de trabalho. Outro ponto muito importante para botar esse ovo em pé é o envolvimento de toda a equipe, a começar pela diretoria. Se a alta direção não comprar a ideia, isso aí não vai para frente, não para em pé. Só vai para frente, só vai ter sucesso mesmo se houver adesão da diretoria. E a adesão da diretoria, com a adesão dela, buscar a adesão de toda a equipe. Então, esse trabalho conjunto da empresa como um todo, trabalhando em função de obter esses resultados, é que vai fazer o sucesso das ferramentas utilizadas nessa filosofia. E tudo isso é para quê? Tudo isso é para, ao final de contas, você diminuir o lead time. O lead time é o quê? O lead time é o tempo do processo, é o tempo de todo o processo ou o tempo de alguns processos, que também se chama tempo de ciclo. Então eu posso chamar internamente de lead time o tempo que eu gasto de uma laje a outra num edifício multiandares, por exemplo. O tempo que eu gasto de um pórtico ao outro numa obra horizontal. O tempo que eu gasto entre aduelas de uma ponte, por exemplo. Isso pode ser lead time ou também tempo de ciclo. Então, o nosso objetivo é o que? É diminuir o lead time. O quanto mais eu diminuir o lead time com qualidade, eu vou agregar mais valor, não tenha dúvida. Bem, mas aí vamos entrar um pouquinho no processo, vamos pôr a mão na massa. Tá bom, o que é que técnicas que você tem que preliminarmente adotar? Bom, em primeiro lugar você tem que ter um PCP, Planejamento, Controle de Produção. Se na sua obra, no seu empreendimento, você não tiver estruturado um PCP, nada disso que nós estamos falando vai dar certo. Não, tem que ter um PCP, que é um grupo de trabalho. Em muitas empresas, inclusive, é no PCP que se encontra toda a base da engenharia, inclusive compras, né, aquisições, suprimentos, está dentro do PCP. Outras têm uma divergência, mas o mais importante é que exista o PCP. Né? Segundo, a empresa tem que implantar o PDCA, Plan, Do, Check e Act. Quer dizer, planejamento, execução, executar, analisar, checar, ver e, posteriormente, retroalimentar o processo. Então, você tem aí um ciclo, por isso que se chama muitas vezes ciclo PDCA, porque ele seria um ciclo interminável aí dentro do sistema de melhorias contínuas. Então, isso já é uma ferramenta fundamental dentro do processo, né? Então, outra coisa importante é a cronoanálise. O que é isso? É você medir os tempos de cada serviço. Ah, mas eu pego lá nos livros, na bibliografia, já tem os tempos. Não, aqueles são os tempos estimados que um dia a editora lá, ou a universidade fez, mas você tem que fazer os seus, até para comparar. Porque vamos dizer, aquilo que está lá nos livros seria o benchmark, né? Apesar de ser um benchmark médio, né? Então, você vai ter as suas produtividades, ora homem por metro quadrado, ora homem por metro cúbico. E, bom, dito isso, o que é importante? Então, fazendo essas medições, essas cronoanálises, aí você vai começar a controlar o seu processo e você vai poder comparar com o benchmark.
como é que estão em relação às outras empresas, os seus concorrentes, e também a bibliografia. Você tem que mecanizar mais, não tenha dúvida que tem que mecanizar. Antes de automatizar, tá? Antes de automatizar, mecanizar. E até te diria, antes de mecanizar, melhorar o seu processo manual. Porque o Kaizen ele se caracteriza pela simplicidade. É um processo simples. Ele foi inventado lá em 1950, quando quase não tinha ferramenta para nada, era tudo na mão. E até hoje os teóricos preconizam isso. Você tem que primeiro obter resultados no processo, nem que seja até no processo manual. Depois você mecaniza e depois você automatiza. Porque se você tiver com o processo manual errado e você automatizar, é que nem fazer ISO 9000 nessa situação. Você vai validar um processo errado para sempre. Você vai fazer errado sempre. Primeiro, você tem um processo bacana na mão. Depois mecanizar, depois ir para o lado da automatização. Daí, claro, você pode utilizar a internet das coisas, né? Equipamentos vestíveis, você vai melhorando o seu processo, já indo, por exemplo, e isso já é possível de usar, o máximo de tecnologia. Quer dizer, aplicativos de melhoria do sistema, melhoria do controle de canteiro, melhoria do controle de projetos. Você tem vários aplicativos, né, baseados, que se chamam Construtex, né, que já oferecem ferramentas muito interessantes para isso. Mas veja bem, essas tecnologias são para te auxiliar, não são para resolver o problema que você está com ele lá, senão você vai continuar com o problema, né? Os aplicativos, eles turbinam o sistema de maneira que você vai lá na frente, mas toma cuidado. Se tiver erro, se tiver problema grave de desperdício de tempo, por exemplo, e você não identificar, você vai computadorizar esse problema. Vamos lá, pré-fabricação. Pré-fabricação não tem jeito. A solução para o aumento da produtividade, no final das contas, a produtividade brasileira, é a introdução maciça de pré-fabricação dentro das obras. Então, isso tem que ser feito, faz parte dessa cesta de providências que você tem que tomar. Por exemplo, outra situação muito grave é a questão do fluxo dos projetos, né? Então, hoje você tem que trabalhar com plataforma BIM, fazer equalização dos projetos, fazer um bom gerenciamento de projetos, para que o abastecimento do projeto não seja um dos pontos de desperdício de tempo, que acontece muito em obra. Expectativa por um projeto que não chegou, já está fazendo a fundação está acabando, não tem o desenho do bloco ainda, que é um problema sério que nós temos no Brasil, que se começa as obras com os projetos ainda em andamento. Não tem problema dos projetos estarem em andamento enquanto a obra está rodando, só que tem que ter uma calibração aí para que os projetos abasteçam a obra de maneira que você não tenha desperdício de tempo por causa do projeto. Simples assim. Bom, então, para finalizar também, é preciso dizer que, claro, é muito importante o controle de qualidade, né? Melhoria do controle da qualidade melhora a produtividade, que era uma questão que se discutia antigamente, porque o controle de qualidade é um tempo perdido também, é um tempo desperdiçado, porém necessário, né? Então, entre os tempos que você desperdiça, cuida isso. Você tem vários tempos desperdiçados, mas muitos deles são necessários. Por exemplo, o tempo que eu gasto para levar uma coisa de um lugar para outro, por exemplo, o tempo que a grua leva para pegar uma peça e levar lá em cima é um tempo desperdiçado, só que necessário,
né? Porém, o tempo que o montador fica lá esperando para pendurar a peça porque deu algum problema, esse é um tempo desperdiçado que você tem que atacar. Então, finalmente, o que nós podemos dizer? O que é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é entregar mais valor para o cliente. Não tem dúvida. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo objetivo ele é subliminar a isso. A empresa vai ganhar mais dinheiro, né? Você vai ter mais lucros, mais lucratividade. Você também vai colocar na sua empresa uma valorização dos recursos humanos constante, né? Esse envolvimento de toda a equipe faz com que o funcionário se sinta mais integrado ao ambiente de trabalho e tudo isso vai fazer muito bem para a empresa, né? Melhora a questão de responsabilidade social, né? Da integração entre os colaboradores. Também a cultura da qualidade e da melhoria contínua, né? A partir do momento que você está toda hora falando nisso, a questão de você melhorar continuamente passa a ser uma questão cultural dos seus colaboradores. E isso começa a ter reflexos na empresa como um todo. Naturalmente você vai ter um aumento da produtividade, né, que vai se refletir em aumento dos produtos com valor agregado e, por último, mais sustentabilidade. Mais sustentabilidade, por exemplo, em relação ao meio ambiente, porque você vai consumir menos água, vai consumir menos energia, vai consumir menos viagens, você vai consumir menos papel. E também em relação ao ambiente da empresa. A partir do momento que a empresa fica mais robusta, em função de ter mais lucratividade, um ambiente entre os funcionários mais saudável, isso vai dar uma perenidade para a empresa, que significa sustentabilidade para a empresa, não é? Então, tudo isso para dizer que Lean Construction deve ser adotado por todo o sistema construtivo nacional. Todo mundo devia estar nessa vibe. Isso é importante para cada empresa e para o setor como um todo. Muito obrigado.